Primeiro, o Arnaldo quer que o Flamengo tenha reposição para De La Cruz e Arrascaeta. Aí não dá, né, Arnaldo? É impossível. É impossível. É impossível ter reposição para De La Cruz e Arrascaeta. O Vinha foi o Lucas Cado, né? Aí acho que ele está exigindo demais. Como é que você vai perder Arrascaeta e De La Cruz e vai ter reposição? Aí tem que ser Manchester City, aí você tem que ter a seleção mundial. Eu acho que a partir de agora o torcedor do Flamengo e o Flamengo Mimizento, né, que o Tirone citou antes, né, que reclama de tudo, esses malas aí que querem cabeça de técnico toda hora, que só fica buscando audiência a troco desse tipo de discurso. Esse pessoal vai ter que entender que o Flamengo agora é 1-0 goleada. Não dá para exigir muita coisa, desfalcado, vencer os jogos da maneira que for possível, pontuar ao máximo e ficar no bloco dos 4 primeiros, ao final da Copa América, perto do líder, se não for o líder, né? Acho até meio pretencioso querer sonhar em ser líder ao final da Copa América, porque vai ser são baixas muito graves, além de eventuais contusões, eventuais suspensões e tudo mais. No jogo de ontem, eu achei que assim, já no primeiro tempo, quando o Flamengo estava melhor, o Guedes foi puro talento do atacante argentino. E depois, um pouquinho, o Flamengo ajustou ali a marcação, pressionou o Vasco no campo dele e acabou. Acabou. O Vasco não existiu. Aliás, o Vasco demorou a contratar um. 777 é um desastre, né? Demorou a contratar um técnico, o cara desembarcou aqui, mal conhece os jogadores, não escalou bem o time, não conhece bem as características dos atletas e tomou um vareio assim, sem saber o que fazer, né? E o Flamengo fez um bom jogo, né? Fez um ótimo jogo. Você não goleia o seu grande rival por 6-1 acidentalmente. E tem um detalhe: nos últimos 28 jogos, o Vasco ganhou 2. O Flamengo ganhou 16 e 10 empates. O Vasco ganhou 2 em 28. 2 em 28. Então, quando era o clube ainda a controlar, o clube de regatas Vasco da Gama controlar o seu futebol, rebaixamentos e tal, o Vasco vinha perdendo. Entrou essa empresa e continua perdendo. E perdendo feio. Teve o jogo do abandono, que a torcida foi embora no intervalo ano passado, aquela goleada, né? E agora é esse de novo, com muita gente saindo no primeiro tempo. Aliás, derruba um pouquinho essa história, que a torcida do Vasco é diferente, que acompanha até o final. Nenhuma torcida é assim. Isso é uma cascata danada. Quando o Vasco estava rebaixado e não subiu no ano retrasado, o último jogo do Vasco tinha ninguém, São Januário. E ontem muita gente meteu o pé no intervalo do jogo. Tem imagem aí na internet, o pessoal saindo, na rampa ali, descendo e indo embora. No final não tinha ninguém no estádio. Porque nenhum torcedor aguenta isso. Não estou nem cobrando isso do torcedor do Vasco, não. Quem foi ontem lá, coitado. Os caras foram lá, apoiaram o time e viram um vexame. Mais um vexame. Mas esse negócio que a torcida é diferente, isso é cascata. Isso aí não existe isso. Todas têm os torcedores fiéis, aqueles que metem o pé, os que só vão na boa. Isso aí não tem diferença nenhuma. Mas ontem o Flamengo jogou muito bem. Cebolinha, ótima partida. Arrascaeta ontem voltou a jogar muito bem, né? Uma atuação muito relevante e uma vitória para dar uma certa segurança, mas agora vem os desfalques. E com esses desfalques, evidentemente, o Tite vai ter que repaginar tudo, vai ter que pensar agora em pontuar ao máximo, do jeito possível. Não vai dar para ficar cobrando grande qualidade de exibição e tudo mais. Pelo menos ele vai ter aí uma se o Alan não tiver nada grave, ele tem Alan, ele vai ter Ayrton Lucas de volta, ele vai ter Gerson, ele vai ter Pedro, ele vai ter Bruno Henrique de opção, ele tem Cebolinha, tem Luiz Araújo, né, ele vai ter vários jogadores. Não vou falar do Gabriel, porque o Gabriel é só um reserva que fez ontem o sexto gol, quando o jogo estava acabando, estava 5-1, né? E ainda deu uma declaração no final, e mais uma vez, extremamente infeliz. Era só ele pedir desculpas de novo, ou de novo não, dessa vez direitinho, né? Mas ainda tentou terceirizar responsabilidades, né? Não que inventam coisa, alguém inventou ele com a camisa do Corinthians, ninguém inventou, foi ele que foi lá e vestiu. Mas enfim, não vale a pena desperdiçar tempo do programa falando sobre esse personagem que vai ter na sexta-feira a definição se vai ter a sua punição eliminada ou se vai ser mantida, né? Ele agora está com efeito suspensivo. Mas o mais importante é que derruba um pouco a história do Tite retranqueiro, que é uma bobagem, é de quem não conhece a trajetória do técnico. E nos últimos 5 jogos, mesmo fazendo um jogo muito ruim contra o Amazonas, são 5 vitórias, 16 gols marcados e 1 gol sofrido, que foi esse golaço do Verratti. Muito bem, o Gabigol ainda depois postou lá na sua rede social um verso, um versículo tal, adivinha de quem? Tem 200 caras lá da Bíblia para ele colocar o versículo, colocou um versículo do Coríntios, é mole? Não, fomos perseguidos e tal, Coríntios, enfim. O Danilo, o Flamengo chega na data FIFA na melhor situação possível, líder. E isso, eu diria que é um grande problema para todos os outros 19 times. Mas é um grande desafio, realmente. Eu concordo com o Mauro, porque você não tem como ter reposição para De La Cruz e Arrascaeta, por melhor o elenco que seja. Não tem, é impossível. Imagina você contratar 2 jogadores no mesmo nível de La Cruz e Arrascaeta e conseguir manter no banco. Não tem como.
Então é um desafio muito grande para você manter esse nível e a gente vai ter que ver o que vai ser desse Flamengo, porque até o Vinha, que não é titular absoluto, foi convocado, o Varela, ainda o Uruguai não definiu a lista 100%, divulgou uma lista maior do que os números, do que o que vai ser de convocados e vai fazer cortes aí mais para frente. Então a gente vai ter que esperar. Agora, é uma vitória que a gente tem várias observações aqui, né? O Léo Jardim conseguiu ser o melhor jogador do Vasco num 6-1, porque o jogo era para ter sido 11-1. Foi um absurdo o volume que foi o Flamengo e a goleada poderia ter sido ainda maior. Agora, a gente olhando pelo lado do Vasco, vamos lembrar que o Vasco tomou de 4 do Criciúma. Então o Vasco também não é exatamente um parâmetro. Claro que você vai falar de um clássico no Maracanã, é outra coisa, mas é importante a gente lembrar que o Vasco também está muito frágil e uma tragédia atrás da outra no aspecto de administração do clube, da 777, de contratar um técnico que estreia contra um Flamengo desse jeito. Então realmente é o Vasco muito fragilizado, me assusta a situação do Vasco e para piorar, o próximo jogo do Vasco é contra o Palmeiras no Allianz Parque, que mesmo que o Palmeiras não esteja na sua melhor forma, é um adversário dificílimo, então é capaz do novo técnico do Vasco começar aí sua trajetória com 2 derrotas bem acachapantes, digamos, porque 6-1 do Flamengo e depois pegar o Palmeiras no Allianz Parque é um desafio e tanto, é realmente um problema, e a torcida do Vasco está sofrendo. Só um ponto aqui que eu, antes de esquecer, o Juca falou do Zubeldia, né, que tomou muito amarelo e etc. E um ponto que também me chamou a atenção, viu, Juca, foi o Antônio Oliveira, depois do jogo contra o Botafogo, foi até o centro de campo, brigou com o Daronco, xingou poucas e boas, o Daronco forte, ficou olhando para ele, olho no olho, e depois o Antônio Oliveira brigou com o Romero do Botafogo, na frente do Romero do Corinthians. Então também foi um belo de um papelão, acho que os caras aproveitaram que o Abel não ia estar no banco, falaram, bom, vamos aproveitar que o Abel não vai estar no banco, vamos brigar aqui para quem vai dar o maior papelão. O Zubeldia e o Antônio Oliveira competiram lado a lado para ser o técnico mais mal educado, já aproveitando o vácuo deixado pelo Abel, que não esteve na beira do gramado numa apresentação ruinzinha do Palmeiras. Muito bem. Juca, você está mutado e eu queria fazer uma pergunta para você, mas fala. Não, nesse aspecto foi bom lembrar. É que eu estava me referindo a 2 treinadores, né? Abel Ferreira e Zubeldia. O Antônio Oliveira ainda não me convenceu como treinador, né? Eu acho que a diferença do Cuiabá, aliás, não era ele, era o Daverson, né? Que punido está arrebentando a vida do Cuiabá. Mas eu queria chamar atenção para isso. Para quem vem para o Brasil e faz o discurso europeu, civilizatório, essa gente está devendo muito. Essa gente está dando muito mau exemplo. Zubeldia é outro caso. Zubeldia até agora não quis nos vender a civilização portenha, argentina. Mas os europeus, sim, né? E realmente o comportamento deles é abaixo da crítica. O do Botafogo, não. Ao contrário, tem sido muito cavalheiro, muito gentil nas coisas que faz, nas coisas que diz. Mas o Antônio Oliveira, o Abel Ferreira, estão passando de qualquer limite. Bom, vou fazer uma pergunta para você, mas antes de dar uma passada aqui, o Anderson Moura. Juca, na sexta você perguntou se era parente do Moura, do marketing do Corinthians. Por favor, não me compare a esse tipo de pessoa. Aproveitando, você acha que o Timão pode virar um Vasco? Com todo o respeito ao Vasco, pergunta o Anderson Moura. Responde essa pergunta, mas eu vou ler outras aqui. O Rogério Manuel Pedro fala: o Brasileirão será atípico. Copa América, jogos em data FIFA, times gaúchos. Nenhum time é suficientemente favorito para o título diante desse cenário. Pré-rebaixados, algum alvinegro. Sorteio da Libertadores não deveria ser após os jogos do Grêmio? Em tese, poderiam escolher o adversário. Pergunta o Renato Schuster. Eu tenho certeza disso, eu não sei por que vai ser hoje. Luiz Felipe dos Santos. Foi uma goleada histórica do Flamengo e a entrevista pós-jogo foi com o Gabigol falando asneiras e focando em si mesmo. É de cair do bolso, diz ele aqui. Mas, Juca, sobre o Corinthians, perdeu para o Botafogo. Alguém estava falando em algum alvinegro rebaixado. O Corinthians está na zona do rebaixamento nesse momento e jogando pedrinha. Qual?